Olá! A Constituição Federal proíbe toda atividade econômica remunerada ou não realizada por uma criança ou por um adolescente. No entanto, a partir dos 14 anos, eles podem assinar um contrato de aprendizagem, que é um contrato de trabalho especial, por prazo determinado, que garante os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Pela lei da aprendizagem, o empregador se compromete a assegurar a formação técnico-profissional do aprendiz, com a manutenção da sua rotina escolar. E o atual cenário populacional do Brasil está favorável para a inclusão dos jovens no mundo do trabalho, já que estamos passando pelo chamado bônus demográfico, ou seja, aquele período em que a população economicamente ativa é mais numerosa. De acordo com um estudo realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os jovens que participaram de programas de aprendizagem profissional obtiveram maior sucesso na busca por empregos estáveis com maiores salários. No entanto, são grandes os desafios para fazer a lei da aprendizagem funcionar na prática. Afinal, atualmente, estudos revelam que apenas 30% das empresas brasileiras cumprem a lei da aprendizagem quando analisamos o potencial de contratação que está em jogo. Algumas delas, preocupadas também com a qualidade do serviço prestado pelo jovem aprendiz, alegam empecilhos técnicos e jurídicos para aderirem à legislação. Esse é o tema do Sala Debate de hoje. Fique com a gente. Para esta conversa, eu convidei aqui para o estúdio o Eduardo de Oliveira, ele que é superintendente educacional do CIEE, Centro de Integração Empresa Escola. Eduardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema fascinante. Obrigado pela presença. Convidamos também a Ana Lúcia de Alencastro, ela que é a coordenadora geral de Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ana Lúcia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada também pela oportunidade. E você de casa é sempre nosso convidado, participe do programa, você pode acessar o facebook.com/Canal Futura Oficial, deixar seu convite, deixar sua crítica, sua pergunta para os nossos entrevistados de hoje. Acesse também twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura e o número do WhatsApp, se você assiste televisão de olho no celular, participe aí, 21 Rio de Janeiro, 968-668-414 é o nosso número. Compartilhe a sua experiência no mercado de trabalho que eu trago aqui para os nossos entrevistados. Muito bem, vamos lá então à primeira reportagem de hoje para entender um pouco melhor o que de fato está em jogo quando o assunto é lei de aprendizagem no Brasil. A Lei número 10.097, a Lei da Aprendizagem, está em vigor desde o ano 2000 e determina que todas as empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Trata-se de um contrato especial de trabalho de no máximo 2 anos e, durante esse período, o jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando formação teórica e prática. Segundo estudos recentes, tornar-se um aprendiz é uma boa oportunidade para os jovens brasileiros que buscam formação profissional e, ao mesmo tempo, uma chance para ingressar no mercado de trabalho. Segundo dados do Boletim de Aprendizagem Profissional do Ministério do Trabalho, divulgado em 2014, mais de 400 mil aprendizes foram contratados no Brasil. Já em 2015, a inserção de jovens no mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem cresceu 27% nos 4 primeiros meses do ano. Mas, mesmo assim, estamos vivendo a maior taxa de desemprego dos jovens nos últimos 3 anos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, no primeiro trimestre de 2015, a taxa de desemprego para trabalhadores entre 18 e 24 anos atingiu o patamar de 17,6%. Como os programas de aprendizagem podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes e jovens brasileiros? Quais são os desafios para que as empresas cumpram a lei de forma correta? E quais devem ser as estratégias de transição entre a escola e o emprego formal? Muito bem, se você é jovem e está querendo entrar no mercado de trabalho e ter mais informações sobre esse assunto, acesse aí as redes sociais e participe com a gente. Se você é empresário e também quer dividir as suas dúvidas e seus questionamentos sobre esse assunto, não deixe de mandar suas perguntas. Ana Lúcia, queria começar com você, partindo desse dado, né? Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, nós temos no primeiro trimestre de 2015 uma taxa de desemprego para trabalhadores entre 18
e 24 anos no patamar de 17,6%. Normalmente a taxa de desemprego ela flutua bastante nessa faixa etária que é da juventude, mas é uma taxa bem considerável, né? Como você imagina que essa lei, a lei da aprendizagem, pode de fato contribuir para este cenário no momento pelo qual passa o Brasil? Boa noite para você. Boa noite, Brito. Bem, a questão da taxa de desemprego maior para a juventude, isso sempre acontece mesmo, né? O jovem é o mais prejudicado em qualquer situação do desemprego. É o mais prejudicado também pela rotatividade no mercado de trabalho. O que acontece é que o jovem normalmente entra sem um preparo adequado, sem a formação, e por isso ele, embora consiga entrar, não consegue permanecer ou ter uma condição digna de trabalho. E aí, quer dizer, o desemprego aumenta, é um círculo vicioso. A gente entende que a aprendizagem, exatamente porque ela reúne formação profissional, desde o início do contrato de trabalho, é um contrato que ele só acontece com a matrícula do jovem numa entidade formadora apta a oferecer a formação técnico-profissional, e tem uma diferença enorme. Os dados mostram que, na verdade, 82% no ano de 2012 e 84% em 2013 de aprendizes egressos continuaram depois no mercado de trabalho. Nem sempre na mesma empresa, porque o objetivo da lei não é formar exatamente para aquela empresa, embora seja interessante, mas continuam no mercado de trabalho de uma maneira, quer dizer, formalizado, né? Continuam sempre com a carteira assinada, continuam em condições dignas de trabalho, e isso faz uma grande diferença. Eduardo, boa noite. Nessa fala da Ana Lúcia, a gente tem ali uma perspectiva de, normalmente, o objetivo da lei não é formar exatamente para aquela empresa, né? Talvez aí esteja a grande parte da resistência do setor empresarial de entender que essa é uma lei com foco na qualificação e na formação do adolescente, na formação completa do adolescente, mas traz também um desafio para a qualidade do serviço em algumas áreas, né? Como é que você interpreta o fato da gente ter um potencial de aprendizes na ordem de 1 milhão e hoje eles serem cerca de 400 mil no Brasil? Bom, boa noite a todos os telespectadores. A questão é a seguinte, eu acredito que é mais uma questão de desconhecimento. Eu acredito que grande parte dos empregadores, dos tomadores desses jovens, dos empresários, não conhecem os benefícios de você ter um jovem qualificado tecnicamente. Então, acho que o primeiro aspecto é esse, né? Talvez pelo temor, é uma cota, eu vou ter que cumprir uma cota, como é que vai ser? É mais por aí. Que, na realidade, é um grande benefício. O que falta hoje? Mão de obra qualificada. O país sente essa falta. Em que pese a crise vai passar e nós teremos que ter mão de obra qualificada. Então, nada melhor do que esse jovem. Então, eu acredito mais na questão do desconhecimento da lei e dos seus benefícios. Vocês fazem parte de instituições que participam de fóruns, de debates, de nuances relacionadas a toda essa discussão. Ana Lúcia, o que a gente percebe que houve de avanço nesses últimos anos com o setor empresarial, com outras categorias, com entidades de classe, a respeito de todas as divergências que ainda acontecem sobre a lei da aprendizagem? O que você percebe? Bem, a lei da aprendizagem, na verdade, ela está prevista na CLT, mas ela, como se configura hoje no contrato de trabalho, com carteira assinada, todos os direitos trabalhistas e previdenciários, essa lei é de 2000, a Lei 10.097. Em 2005, se conseguiu regulamentar essa lei. E, a partir daí, a gente vem evoluindo, sim, em vários aspectos. Um deles é a questão da qualidade dos cursos ofertados. Até 2005, você tinha algumas dúvidas, quer dizer, você tem os Serviços Nacionais de Aprendizagem que tem a primazia da oferta, ou seja, as matrículas devem ser feitas pelos empregadores nos serviços nacionais correspondentes. Então, se você é da indústria, no Senai, se é do comércio, no Senac, transporte, Senat, respectivamente. E, além dessas entidades, você tem a rede de educação profissional e tecnológica, que até então também era muito incipiente, quer dizer, existia um número de escolas técnicas muito pequeno no país, isso a gente avançou demais. Então, hoje os institutos federais e as redes estaduais começam a entrar na aprendizagem para ampliar a oferta de curso. As entidades sem fins lucrativos hoje também entraram fortemente nessa questão, ajudando a você ter uma interiorização maior da oferta de cursos,
né? Então, isso é um fator. Uma outra questão, as empresas públicas que estão obrigadas a cumprir a aprendizagem, empresas, todas elas de médio e grande porte, inclusive as públicas são obrigadas, passaram a desenvolver programas, investir em programas corporativos, em programas continuados, né? Isso foi um grande avanço. Hoje a gente tem, por uma maior visibilidade da lei e desse aspecto importante da inclusão social, mas também da inclusão, da profissionalização, da inclusão produtiva para você ter competitividade, nós temos hoje a administração direta, órgãos da administração direta contratando aprendizes sem nenhuma obrigação. Então nós temos, isso é muito importante, porque reconhece exatamente aquilo que eu dizia, a aprendizagem tem sim o aspecto de você poder formar, a empresa poder formar, ajudar a participar da formação do trabalhador que ela precisa para ela mesma ser competitiva, mas também pelo aspecto do desenvolvimento social e econômico do país. Então, acho que isso já foi um grande avanço e nós temos visto isso, né, ao longo desses anos no Fórum Nacional de Aprendizagem. Agora, Eduardo, eu perguntei para a Ana Lúcia o que a gente percebeu de avanço, né? No outro lado da moeda, em virtude de todo o debate, o que você ainda percebe de retrocesso fora o desconhecimento que você citou agora há pouco? Existe algum imbróglio que você perceba que esteja, de fato, trazendo dificuldade para o entendimento completo dessa lei? Não, acho que a questão de você aliar teoria e prática, acho que precisa ser esclarecido junto ao empresariado, que ele efetivamente entenda o que é a formação técnica, a necessidade da formação teórica. Acho que é um assunto que ainda tem que ser melhor debatido, né, a real necessidade da formação teórica junto da prática. Mas se evoluiu muito, sim. Os debates foram amplos e o fórum envolve classe trabalhadora, classe empresarial, entidades formadoras, entidades governamentais. Nós conseguimos evoluir bastante, muita coisa. Então vamos trazer um pouco de informação aqui para quem está nos assistindo, né? O aprendiz é o jovem que estuda e trabalha. Queria que a Ana Lúcia trouxesse um pouco mais de explicação sobre essas características de cota para o setor empresarial e de características para o estudante. Normalmente a empresa tem que ser de médio e grande porte e ter, me corrija se eu estiver errado, de 5% a 15% do seu quadro destinado a esses programas de aprendiz. E o jovem também tem que seguir uma rotina que complemente uma atividade teórica e prática. Durante a semana, como é que isso se divide, Ana Lúcia? Tá. Bem, quanto à questão da cota, deixa eu esclarecer o seguinte, que de fato você aplica um percentual mínimo de 5%, as empresas devem manter um mínimo de 5% de aprendizes, que isso é calculado sobre o número de empregados, mas não o número total, que faz uma grande diferença. Então, se eu vou fazer a cota de um estabelecimento, eu vou retirar, antes de aplicar esse percentual, aquelas atividades que exigem nível superior para o seu exercício, as que exigem nível técnico e as funções de gerência e confiança. Então, isso é importante, por aí eu vou aplicar os 5%, é o número que aquele estabelecimento vai ser cobrado. Então, essa é uma questão. Do lado do aprendiz, ele é um jovem adolescente entre 14 e 24 anos. Pessoas com deficiência em qualquer idade também podem ser aprendizes, o que é muito importante ressaltar, já que é uma forma de se entrar no mercado de trabalho para cumprimento de uma outra cota que é exigida das empresas e que ainda tem, né, um número pequeno. O aprendiz ele deve estar estudando, deve estar matriculado então na escola regular, na escola formal, salvo se ele tiver terminado o ensino médio. Então, é um aspecto importante você ressaltar que ele está trabalhando, mas não vai largar os estudos para trabalhar. Vai trabalhar com uma jornada reduzida, para que ele possa ter tempo dos estudos, e aí vai frequentar também o curso profissionalizante que integra o contrato de trabalho. Essa divisão de semanalmente e tal, isso varia um pouco. Nós temos muitos modelos em que o aprendiz vai 2 vezes por semana à entidade formadora e 3 à empresa, ou 2 e 4. Você tem alguns modelos que exigem ainda, no começo da formação, um período de 2 semanas inicialmente, de algumas horas, que ele fica só na entidade formadora, a depender do público, depender da dificuldade desse público, né, para que ele não vá direto para a empresa. Então, isso aí se divide, o importante é lembrar que são no mínimo 400 horas teóricas para os cursos de formação inicial e a prática pode variar entre 50% a 70% do programa inteiro.
Vamos lá, vamos trazer mais um convidado, já vou trazer a palavra para o Eduardo, vamos trazer mais um convidado aqui para o nosso debate. Eu vou conversar agora pela internet com o Mário Volpe. O Mário Volpe é coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef do Brasil e vai conversar conosco diretamente de Brasília. Mário, muito obrigado pela gentileza em atender nosso convite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Mário, a gente percebe aqui, pelo pouco que a Ana Lúcia conseguiu trazer para a gente já nesse início de debate, que o Eduardo também trouxe, independentemente do entendimento do setor empresarial, né, para o entendimento claro de o que representa esse momento na vida de um jovem, como é que você analisa o outro lado da moeda? Você percebe que adolescentes nessa faixa etária, que também estão ávidos por uma oportunidade no mercado de trabalho, necessitando ali trazer renda para a sua casa, em que circunstâncias você percebe que essa lei da aprendizagem se torna mais desafiadora para o próprio jovem, Mário? Na verdade, os adolescentes, por exemplo, que estão fora da escola, hoje a gente tem entre 15 e 17 anos, mais de 1,7 milhões de adolescentes fora da escola. Então, esses adolescentes, o Unicef fez uma pesquisa recentemente para saber por que eles saíram da escola e o que os faria voltar para a escola. E o motivo principal foi uma resposta assim, muito presente em todos os grupos focais, é de que a escola não estava dando aquilo que ele precisava para a vida dele, né? Em outras palavras, a ideia de que a escola não estava suprindo a necessidade que ele tinha para realizar os projetos que ele tinha diante de si. E um dos grandes temas é o trabalho. Então, há uma expectativa muito grande por parte dos adolescentes, especialmente dos adolescentes das camadas populares, de que a escola consiga ajudar esse adolescente a encontrar o seu espaço no mundo do trabalho. E quando ele sente que a escola não dá essa resposta, ele prefere ir trabalhar muitas vezes no mercado informal, de uma forma precária, porque ele entende que ele vai ajudar muito mais a família dele e a ele mesmo, né, se ele entrar no trabalho. Claro que se a gente analisar isso do ponto de vista dos indicadores dos últimos anos, né, isso não é verdade. Quanto menos escolaridade o adolescente tem, quando ele entra no mundo do trabalho, menos ele evolui em termos de salário, de estabilidade, de funções, né? Agora, como ele tem uma visão imediata, ele fica pensando muito o que ele pode fazer hoje para ajudar a resolver o problema financeiro da família dele e dele mesmo. Então, a lei do aprendiz, ela tem essa característica de ajudar a resolver esse imediatismo que o adolescente tem para entrar no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, sem negligenciar esse outro aspecto importante que é o da escolaridade. Então, o Unicef tem feito um esforço muito grande para mostrar o grande potencial da lei do aprendiz, tanto para garantir que aqueles adolescentes que estão na escola continuem na escola, mas também nós queremos incentivar muito ao retorno à escola daqueles adolescentes que abandonaram a escola porque achavam que o trabalho ia dar aquilo que a escola não estava dando. Então, há um potencial enorme, como foi referido aqui na lei da aprendizagem, e eu acho que o país precisa explorar muito essa possibilidade, porque nós estamos vivendo aí um momento importante, né, na formação dos adolescentes, que é essa fase entre 15 a 17 anos. Se ele conseguir conciliar, né, a conclusão do ensino fundamental, o ingresso no ensino médio e concluir o ensino médio com uma aprendizagem suficiente para ele dominar os conceitos fundamentais e fizer uma experiência de trabalho, não é, nas características que foram descritas anteriormente, eu acho que é um grande investimento que a sociedade está fazendo para ter adultos que vão conseguir realizar não só os seus projetos pessoais, mas também apresentar uma contribuição importante à sociedade. Pois é, essa mudança de cultura, né, essa necessidade de não se ter uma visão imediatista, né, tanto do jovem, do empresário, às vezes se torna até o próprio desafio. Eu vou pedir para o Mário continuar na linha com a gente, eu vou trazer parte das suas reflexões aqui para o estúdio e já volto a conversar com você. Eduardo, nós temos aqui a Laís Moreira via WhatsApp, participem com a gente.
21, Rio de Janeiro, 968-668-414. A Laís Moreira faz a seguinte pergunta: apesar dos benefícios trazidos à formação profissional do jovem, a vida escolar fica prejudicada. Até que ponto, na sua opinião, Eduardo, uma formação fora do meio educacional, nas diretrizes do ensino médio, pode suprir o estudante com as suas demandas na vida? Essa reflexão aí sobre aquele momento do ensino médio, que nós temos bastante evasão também pelo modelo da escola brasileira hoje em dia. Eu acredito que o aprendiz ele tem essa vantagem. Veja, nós acabamos de ouvir. À medida em que ele tem essa formação, essa qualificação, é uma qualificação técnica, em nível básico, mas é uma qualificação técnica. E não forma só no específico. Nós temos um módulo, que é um módulo básico, onde ele vai aprender diversas matérias que vai formar para a questão da cidadania, inclusive. Prepara para o mundo do trabalho de forma geral. E depois o módulo específico. Lembrando, também complementando o que a Ana disse, que as horas em aula, as horas em capacitação, são consideradas jornadas de trabalho. Então, é como se estivesse no ambiente de trabalho. Conta como trabalho, é remunerado como trabalho. Então, são vantagens da lei da aprendizagem. E o jovem, com isso, o que ele garante, motiva o jovem a permanecer no estudo, ou aquele que, porventura, saiu, deixou de estudar, volta a estudar e continua. E são inúmeros os casos em que, após a aprendizagem, ele entra numa faculdade, ingressa no ensino superior, no ensino técnico, e aí vai. Mas complementa sim, porque ele vai estar aliando a teoria à prática, vivenciando na prática aquilo que está aprendendo, sendo remunerado e vislumbrando um horizonte, um futuro, que eu acho que é isso que um dos motivos que desmotiva o jovem hoje a continuar os seus estudos. É claro que que às vezes não é simples entender, mas por outro lado né? Cada ano de estudo representa um salário melhor, representa uma condição melhor. Isso às vezes é de difícil entendimento pela necessidade que as pessoas têm de conseguir recursos financeiros para pagar suas dívidas e sua renda. Nesse sentido, Ana Lúcia, a gente estava falando aqui um pouco antes do programa começar sobre aquela situação que pode trazer alguns setores, como segurança, vigilância, onde a formação da lei da aprendizagem possa se mostrar menos rápida do que o jovem demanda para ele poder entrar no mercado de trabalho e já ganhar um salário um pouco até maior do que o que ele ganharia participando de um processo de aprendizagem. Esse tipo de circunstância ainda faz parte do debate, né? Sim, bastante. Essa questão dos setores, e alguns setores, e aí ressalta a vigilância, a questão de limpeza e conservação, o setor de transporte de cargas e passageiros, isso existe uma resistência muito grande por parte dos empregadores, no sentido de que entendem que não são ocupações em que você poderia trazer um jovem. Então, como é que você vai fazer um jovem como motorista de transporte, um jovem como vigilante, um jovem na área de limpeza e conservação, que aí é um setor que, além da questão dos 18 anos, seria a partir dos 18 anos, é uma questão não muito atrativa para o jovem. Nesse sentido, o que a gente discute a empresa não quer dizer que se ela tem um servente de limpeza, por exemplo, que entra para o cálculo da cota, quer dizer, a cota é feita, como eu disse, excluído aquelas ocupações que demandam nível superior, técnico ou de confiança, todos os demais entram. Existe uma confusão muito grande aí conceitual, no sentido de que se eu tenho um servente de limpeza e ele entra para o cálculo da cota, eu sou obrigado a formar um outro agente de limpeza nas mesmas condições. O que se propõe é desvincular essa questão. O que a gente defende é que um curso de formação com 400 horas para uma ocupação específica, por exemplo, do agente de limpeza, ela vai contribuir muito mais para a formação, no sentido da formação cidadã, formação humana, formação científica mesmo, essa base técnica que é necessária para todo trabalhador, seja de qualquer setor, quer dizer, do planejamento do trabalho, da organização do trabalho, da questão atitudinal, outras competências que são importantes para qualquer trabalhador. Uhum. E, então, isso não é uma coisa de uma relação
dessa forma que se entende. Por isso, eu acho que existe muita resistência. E uma coisa que se propõe por exemplo, o motorista de transporte de cargas e passageiros, você pode incluir a parte de mecânica do caminhão, do veículo. Tem outras situações que você pode incluir naquela formação que, repito, no mínimo 400 horas teóricas, fora a prática, que podem compor uma formação mais interessante, tanto para o jovem, para o adolescente, quanto para o próprio empregador. Vamos falar novamente com o Mário Volpe pela internet. Mário, a gente está conversando aqui sobre essas possibilidades do adolescente, do jovem, encontrar na escola, no ensino médio, naquele momento ali onde a evasão é maior, onde o jovem começa a questionar a própria atratividade da escola, a sua possibilidade de estar no mercado de trabalho. O que o Unicef tem feito diretamente para trabalhar junto com as políticas públicas brasileiras nesse sentido, de valorizar o entendimento do jovem desse momento da vida dele com tudo que ele precisa ter de envolvimento para a sua qualificação, para a sua formação? Olha, o Brasil vive um momento especial agora, né, nesse momento, que é de discussão da base curricular nacional, ou a base nacional comum. Né? Essa ideia de ter um conjunto de conteúdos, um conjunto de temas e de matérias que compõem aquilo que deve ser o direito que o adolescente tem de aprendizagem para que ele possa desenvolver suas capacidades, suas habilidades, seu potencial. Então, esse momento, o Unicef está fazendo um grande esforço para que, além de ouvir os especialistas em currículos, os pesquisadores, os professores, os diretores, os planejadores, para que a gente também ouça os adolescentes, porque tem uma dimensão importante no ensino médio, que é essa transição dessa fase da infância, né, para a fase adulta, que é essa fase específica da adolescência, que é fundamental envolver o próprio sujeito da aprendizagem nesse processo. Então, o Unicef vem fazendo muito diálogo com diferentes grupos de adolescentes, e com o governo, com os secretários de educação nos estados, com os secretários municipais de educação, com o Ministério da Educação, no sentido de que essa mudança, né, essa reforma que a gente está fazendo na educação brasileira, ela contemple a voz dos adolescentes, ela contemple a visão deles. Não para absolutizá-las, obviamente, não para fazer tudo o que eles sugerem, mas para entender que a dinâmica, a cultura, as linguagens, né, as percepções dos jovens, dos adolescentes de hoje são diferentes daqueles conteúdos, currículos que nós tradicionalmente organizamos para a escola. Então, é preciso assegurar esse diálogo, porque a escola não é mais a única fonte confiável de informação que o sujeito tem diante de si. Então, é preciso fazer esse diálogo, o Unicef está envolvido num esforço muito grande de trazer esses adolescentes e jovens para que sejam ouvidos, para que a gente consiga fazer essa reconexão entre o adolescente e a escola, o mundo do trabalho, a sociedade, os seus projetos pessoais e o desenvolvimento da sociedade. Eu queria aqui destacar um papel importante do empresariado brasileiro, que é pensar o país não só a partir desse imediatismo. Nós precisamos contar com a contribuição dos empresários para, além de gerar profissionais, né, ter essa visão também da importância de gerar cidadãos. Um projeto de país, né, Mário? De fortalecer o desenvolvimento e a economia, nós estamos também fortalecendo a cidadania e a democracia do país. Perfeito. Mário Volpe, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef Brasil. Muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço. E você de casa, aguarde um pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós já temos aqui mais participação como a da Rita Nascimento pelo WhatsApp. Rita Nascimento, daqui a pouquinho a gente traz sua pergunta aqui no próximo bloco. Aí, nossos contatos na tela, facebook.com/Canal Futura Oficial. Encontre o post do programa, participe com a gente, twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura. E o WhatsApp bombando aqui, 21 Rio de Janeiro, 968-668-414. Compartilhe a sua experiência, você que tem um filho em fase de jovem aprendiz, ou se você é jovem aprendiz ou empresário, compartilhe com a gente que o Sala Debate volta em 2 minutinhos. Até já.
Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre a lei da aprendizagem no Brasil. Comigo no estúdio, o Eduardo de Oliveira, ele que é superintendente educacional do CIEE São Paulo, Centro de Integração Empresa-Escola. A Ana Lúcia de Alencastro, ela que é coordenadora geral de preparação e intermediação de mão de obra juvenil do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Você de casa pode participar conosco, os contatos estão aí na sua tela. Vamos trazer aqui mais algumas perguntas que surgiram pelo WhatsApp. Ana Lúcia, Rita Nascimento de Belo Horizonte, olha só. Meu filho faz curso de aprendizagem no Senai, porém está meio difícil conciliar a escola e o curso. O que ele pode fazer em relação a isso? Quais são os benefícios que ele pode conseguir ao completar o curso e conseguir um certificado? Aí alguma característica não diretamente associada ao que a gente está falando, mas ali a situação do filho da Rita Nascimento. O que você pode trazer para ela? Bem, se ele está fazendo um curso de aprendizagem, a jornada já tem que estar condizente com o horário da frequência à escola. Talvez ela esteja falando de tempo para estudo, mais tempo para estudo. Normalmente a gente recomenda que seriam 4 horas diárias, é o ideal para um adolescente matriculado no ensino fundamental. E 6 horas no máximo. Se isso está pesado, na verdade, isso tem que ser conversado com a entidade formadora. Tem alguma coisa que não está batendo aí. Normalmente, é fundamental não só o tempo da frequência às aulas, mas o tempo de estudo, o tempo para o lazer. Então, tem alguma coisa que não está batendo muito. Eu acho que seria uma questão de conversar com o próprio Senai. Eduardo, o Luiz Fernando Insfran, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fala: sou pré-vestibulando, gostaria de saber qual o papel já desempenhado e qual a influência atual do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao trabalho desses jovens e nesse contexto da lei da aprendizagem. Que relação você pode fazer direta com as conquistas do ECA, diretamente associadas ao mercado de trabalho? Acho que a questão que permite, é a única possibilidade de jovens a partir dos 14 anos que podem trabalhar com carteira registrada, de forma legal, praticando as questões teóricas e práticas, exercendo um curso de qualificação profissional em nível básico, que irá prepará-lo e abrir as portas, não só para o mercado de trabalho, mas para a sequência do estudo. A sequência natural é ensino médio, depois já é seguir para o ensino superior. Então, acho que é um grande avanço. A única condição em que se permite o trabalho a partir dos 14 anos. Ana Lúcia, uma das discussões que corre o Brasil recentemente, é a discussão sobre terceirização. A indústria, a mão de obra da indústria, a discussão sobre qualificação de serviços passa também pelas consolidações das leis do trabalho e pelo poder que as empresas têm para terceirizar serviços. Até que ponto o avanço na discussão sobre terceirização pode comprometer o que está sendo colocado em jogo sobre a lei da aprendizagem, se é que pode comprometer, na sua opinião? O que você tem a dizer a respeito dessa nuance da discussão? Existe uma discussão sobre isso, sim, no sentido de que a ideia do Fórum Nacional de Aprendizagem, a ideia discutida no Fórum Nacional de Aprendizagem, as duas partes, é o seguinte: se o tomador de serviço, ele vai ficar responsável pela cota também do prestador de serviço, daquele que presta serviço a ele, e se ele fica, a gente não tem prejuízo, mas se ele não fica, nós talvez teríamos uma diminuição da cota, já que o prestador de serviço nem sempre tem para oferecer o local da prática, da parte prática da aprendizagem, deixaria de cumprir. Então, a grande questão aí é uma polêmica grande esse assunto, mas o que está mais preocupando é exatamente no impacto no número de oportunidades. Isso pode gerar algum ajuste no que está sendo discutido, Eduardo, no seu ponto de vista, em função do peso da discussão sobre terceirização no país? Sim, nós temos já o fórum, como a Ana Alencastro disse, nós temos sugestões a serem inseridas no PLC 30, que é o projeto de lei, para que seja contabilizado para efeitos de cotas o total dos colaboradores envolvidos, tanto pelo tomador de serviços como pelo empregador. Então, aí nesse caso não haveria prejuízo. O que representa ontem a portaria número 1288, que entrou em vigor em 1º de outubro, foi revogada pelo ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto. Essa portaria estabelecia, entre outras providências, instruções para o cumprimento da cota de aprendizagem e cumprimento alternativo nas empresas cujas atividades demandem mão de obra com habilitação técnica específica. O que isso representa, esse movimento de revogação de uma portaria que tinha tido um lobby aí para ser aprovada, Ana Lúcia? Essa portaria, na verdade, vem
vem de encontro exatamente ao que se prega, que é que o que está na lei, que toda empresa tem que cumprir a lei, a aprendizagem independente da atividade econômica. Né? Então, a gente tem outras alternativas para o cumprimento e essa portaria, na verdade, retiraria a cota de alguns segmentos. Então, não há concordância com isso dessa forma. A gente pensa em alternativas, por exemplo, que se de fato um setor tem dificuldades para cumprir a lei, que ele possa fazê-lo pelo aspecto social, direcionando aquela formação para esportes, para cultura, para outros tipos de atividade. Nós já temos concretamente uma proposta do Arco do Desporto, que é exatamente nesse sentido de você fazer a formação do jovem nos clubes, nos espaços esportivos, nos parques, ao invés de você simplesmente abrir mão da cota de uma empresa, porque isso não está previsto em local nenhum. Então, na verdade, é inconstitucional, a portaria, eu acredito que vai ser discutida em razão de que existem outras alternativas, né? Mas dessa forma já não existe. Mais perguntas aqui, a Tânia de Magé, aqui no Rio de Janeiro, pelo WhatsApp. Eduardo, a empresa recebe algum tipo de benefício ou pode receber algum tipo de benefício por simplesmente participar do programa Jovem Aprendiz ou não? Isso talvez é a dúvida de uma empresária, não sei se a Tânia é empresária ou não, mas está aí com a dúvida. Acho que o maior benefício da empresa é a medida em que você forma a sua futura geração de talentos. Esse é o maior benefício, inquestionavelmente. Claro que há um benefício, o fundo de garantia. Talvez ela queira saber no bolso mesmo, né? No bolso, o fundo de garantia reduzido a 2%, correto, Ana? Sim. Há essa redução sobre a incidência do fundo de garantia por tempo de serviço do contrato Jovem Aprendiz, que é um contrato especial por tempo de trabalho, por tempo determinado de trabalho, máximo 2 anos. Perfeito. Mas o maior benefício é esse. Não tenha. Vamos falar agora com a Bianca Roberta, ela que é jovem aprendiz, né? A Bianca, ela é estudante de administração e trabalha como assistente administrativo. Vai conversar conosco agora pela internet, falando aqui do Rio de Janeiro. Já está lá a Bianca na tela. Bianca, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Bianca, por que o seu interesse pela aprendizagem, né? Conta um pouquinho para a gente da sua história e da sua tomada de decisão. Por que você resolveu tomar esse rumo? Então, eu decidi porque eu sempre fui uma garota estudiosa, sempre quis trabalhar, sempre quis aprender coisas novas. Então, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu falei, mãe, eu quero aprender coisas novas, eu quero trabalhar, eu quero fazer mais cursos, eu quero te ajudar. Porque como a renda também era baixa, então eu quis correr atrás dos meus objetivos. E entrei, participei da seleção, e lá, nesse processo de aprendizagem, foi ótimo, porque abriu minha cabeça, abriu o que eu queria realmente para seguir. Eu aprendi profissões, eu estudei. Então, algo que eu aprendi essa profissão. Daqui a pouco a Bianca vai voltar a falar com a gente. Eu acho que ela está na linha, deu uma pequena travada, né? A banda larga no Brasil passa por suas características. Vamos ver se a Bianca está de novo na tela com a gente. Vamos lá, Bianca. Está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Pedir só para você retomar a sua linha de raciocínio, que você estava aí concluindo, por favor. Então, foi lá que eu tive um rumo, um pensamento sobre o que é o mercado de trabalho. Então, para mim foi bom. Foi bom, sim. Agora, você passou por algum tipo de embate com a sua família sobre por que não procurar um estágio, por que ir para a condição de aprendiz? Você estava preocupada ali com alguma rotina que foi comprometida? Teve algum embate familiar sobre isso? Algum debate mais específico? Não teve. Foi iniciativa minha mesmo. Eu não procurei um estágio antes porque eu não fazia o curso ainda. Eu entrei no curso de administração há pouco tempo, depois que eu já tinha terminado a aprendizagem. Foi decisão minha mesmo, quis seguir na parte de aprendiz já para ter uma noção do que era administração, do que era uma empresa em geral, o que tinha lá, o que ia me trazer de benefícios, se era aquilo mesmo que estava querendo. Então partiu de mim mesmo, de saber o que era. E ter tempo também para eu poder fazer minha faculdade, né? Porque são 4 horas, 6 horas de horário, então batia muito bem para eu poder continuar estudando. Tá legal, vou pedir para a Bianca continuar na linha com a gente, já eu vou voltar a falar com você. Combinado, Bianca? Tudo bem.
Eduardo, a gente percebe também a necessidade do jovem começar a fazer algumas escolhas, né? Nessa fase da vida, se vai se capacitar numa área mais técnica, se vai procurar uma outra formação. O que diferencia, no seu ponto de vista, a capacidade do jovem em escolher entre o estágio, a condição de aprendiz? Porque isso também ainda traz muita confusão até para quem está oferecendo vagas nessas duas condições, né? São leis diferentes. O estágio, o aprendiz já pode a partir dos 14 anos. O estágio teria que ser a partir dos 16, ensino médio, são leis diferentes. O aprendiz é um CLT, o estágio já não é, mas são remunerados da mesma forma. Eu acho que ambos servem para você ter ideia ou afirmar o seu conceito sobre uma carreira, sobre uma profissão, tanto como estágio como aprendizagem, porque você terá a formação. E no caso do estágio, você já está normalmente mais direcionado para uma carreira, mas você pode achar, não é bem isso que eu escolhi. Não há tempo de mudar. E no aprendiz também. O aprendiz, ele ainda jovem, pode dizer, puxa, é isso mesmo que eu quero, vou seguir essa carreira, ou muda. O jovem muito cedo ingressa nos cursos superiores, né? Então, há sempre tempo de refletir e verificar se aquilo é o melhor, porque necessariamente tem que fazer aquilo que você gosta e gosta muito, senão não terá sucesso. Ana Lúcia, aí para o jovem que está naquela condição mais para o final da faixa etária, né, da condição de aprendiz, chegando lá dos 21, 22, 23 anos, que já está ávido por uma renda maior, por uma possibilidade de retorno mais imediato e talvez ali insatisfeito com a condição financeira que a condição de aprendiz possa oferecer a ele. O que você tem a dizer sobre esse tipo de circunstância que pode acontecer em alguns setores da sociedade? Pode acontecer em algumas localidades, isso é mais, quer dizer, um salário mínimo hora, que é o mínimo que a lei garante a um aprendiz, pode ser muito pouco para um aprendiz de uma grande metrópole, de uma grande cidade. Já da cidade pequena, no interior, isso pode ser bastante relevante. Agora, eu diria mais para os empregadores, isso para os setores econômicos, é o seguinte: se a gente precisa de mão de obra qualificada e precisa investir nisso, por que não dar uma condição melhor para o aprendiz? Isso pode ser previsto em convenção coletiva, por exemplo. Então, isso você pode exatamente atrair o jovem para o seu segmento, se você precisa de mão de obra qualificada, prevendo uma condição melhor para o jovem, não precisa ser o mínimo da lei. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Estreou ontem aqui no Canal Futuro uma série de interprogramas sobre o projeto Aprendiz Legal, voltado para a preparação e inserção de jovens no mundo do trabalho, realizado pela Fundação Roberto Marinho em parceria com o CIEE e o Projeto Gerar. Em cada programa, um jovem aprendiz ou ex-aprendiz apresenta a sua rotina diária no trabalho ou na escola, além do seu convívio familiar. Vamos dar uma olhada aí no que a gente tem para mostrar para vocês. Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sonhava, mas eu não tinha aquele impulso de correr atrás. Chegar aos 18 anos, eu desisti de tudo e comecei a me desesperar para encontrar emprego. Jefinho, Jackson, bora pra massa. Meu nome é Jefferson José Santana, tenho 21 anos, sou de Olinda, Pernambuco. Eu acordo, aí eu vou ajudar meu pai na obra lá em casa. Tomo meu café, me arrumo já para ir para a empresa. Eu e meu colega achamos uma empresa, botamos currículo lá, ligaram para mim me oferecendo a vaga de aprendiz. Desprezei porque eu não tinha conhecimento, mas quando a menina ligou para mim, aí eu fiz, eu quero. Eu fui contratado, quando a gente chegou na formação inicial, a gente começou a aprender várias coisas. Assim como na empresa existe missão, visão e valores, existe também o planejamento pessoal. Ou seja, qualquer ser humano tem a sua visão, que é como ele se vê daqui a 5, 15 anos. É o momento que você tem de se desenvolver, de saber como falar. Planejamento ou gerenciamento de projeto. A gente tem que fazer um projeto da nossa vida. Saber se colocar, saber se posicionar no seu ambiente de trabalho. É o modo de você vestir, o modo de você falar. Me desabrochei porque eu não achava que eu tinha tanta capacidade de assumir uma responsabilidade tão grande e fazer um trabalho tão eficaz. O percentual dele é de 100%. Não a meta também é 100%. A meta é 100%. A gente está fazendo essa obra porque a gente vai fazer a casa para Jefferson e antes a gente vai alugar para custear a faculdade dele. Eu escolhi fazer a faculdade de Educação Física. Já que eu não consegui ser jogador de futebol, eu queria ser preparador físico. Eu tenho chama agora nos meus sonhos, nos meus objetivos. Estou sempre botando lenha para lá na frente colher do fruto.
Tá aí, essa é a rotina do Jefferson Santana, ele que tem 21 anos, é morador de Olinda e é aprendiz de uma empresa de telecomunicações no Recife. Começou aí tentando ser jogador de futebol, mas ser jogador de futebol é um sonho de muito menino e a gente viu que o Jefferson aí tomou outro rumo. Eduardo, nos últimos 20 anos, o Brasil conseguiu reduzir em mais de 50% o número de crianças entre 5 e 17 anos em situação análoga à de trabalho infantil. No entanto, ainda existem cerca de 3 milhões de crianças nessa situação no país. No que além da aprendizagem, é claro que a gente está aqui no extrato dos 14 para os 24, mas pegando ali o final da adolescência e uma relação mais direta com essa nuance, com essa situação das crianças em situação análoga à condição de trabalho escravo. O que a lei da aprendizagem pode mudar nesse sentido? Muito, porque ela traz, como eu disse, na condição já a partir dos 14 anos, para o mercado formal de trabalho. Mostra uma perspectiva real para essa juventude. Inclusive faz parte do nosso fórum, o pessoal do CONANDA, do Grupo de Erradicação do Trabalho Infantil, são segmentos ativos dentro do Fórum de Aprendizagem. É fundamental a aprendizagem para a erradicação do trabalho infantil. Vamos falar de novo com a Bianca. Bianca, você que está aí falando do Rio de Janeiro, já tem de forma mais concreta o que você imagina para os próximos passos da sua carreira, a partir da experiência que você está tendo aí? Sim, com certeza. Foi o que me deu a iniciativa, né? De poder fazer a faculdade de administração. Se eu não tivesse trabalhado, visto de perto o que era realmente, eu não teria escolhido a administração, porque nem tinha noção do que era isso, do que era o trabalho, do que era uma empresa em si. Eu não tinha noção de nada. Então, com a aprendiz, eu decidi, eu quis, agora eu estou aí cada vez mais me qualificando para poder seguir essa profissão na parte administrativa. Tem ideia em mudar de área de atividade? Não, a princípio seguir com a parte administrativa mesmo, né? Sim, sim. Ah, legal. Bianca Roberta, assistente administrativo, falando do Rio de Janeiro. Obrigado pelas suas considerações e participação no Sala Debate de hoje. Até a próxima, tá bom? Obrigada. Vamos trazer aqui para vocês, gente, botar aqui daqui a pouquinho na tela alguns endereços interessantes. Ó, na tela para você aí está o site foradascolanãopode.org.br. Vou dar um tchau aqui para a Bianca. Tchau, Bianca. Até a próxima. foradascolanãopode.org.br. Aqui mais informações sobre o trabalho do Unicef a respeito dessa campanha de trazer novamente um maior número de crianças e adolescentes para as escolas brasileiras. Site aí do CIEE, Eduardo, ciee.org.br. O que você pode trazer de dica aí e de serviço para quem está procurando mais informações nesse sentido? Além todas as dicas a respeito da lei da aprendizagem, todos os serviços que o C presta para os estudantes são gratuitos. Eles têm cursos à distância, atitudinais, cursos de línguas, matemática financeira, cursos de informática, imprescindíveis para os estudantes, para os aprendizes, que eles podem fazer paralelamente ao seu programa de aprendizado, ao seu programa de estágio, totalmente sem custo, e vão agregar muito à sua carreira. Ana Lúcia, site aí do mte.gov.br, Ministério do Trabalho, onde as pessoas podem buscar mais informações sobre essa discussão que hoje temos aqui no debate. Certo. Nós temos publicado no site a relação de entidades e cursos aprovados de aprendizagem, quer dizer, cursos que podem ser ofertados. Então, vocês podem pesquisar pelo estado, pelo município, que cursos são ofertados em cada localidade e procurar entrar em contato com essa entidade. Muito bem, mais um endereço aqui para sua pesquisa, aprendizlegal.org.br. Aí você tem todas as informações sobre o movimento pela lei da aprendizagem. O que está aqui na tela é o que é a lei da aprendizagem. Você pode dar uma passeada pelo site, ver as campanhas, o manifesto, a lei, a participação. Então aí para você mais informações aí sobre a lei da aprendizagem. Vamos seguir o barco? Ana, perspectivas para essa discussão nos próximos dias no Congresso, no Brasil? Bem, nossas perspectivas são da regulamentação da aprendizagem na administração direta,
porque é uma luta bastante antiga do Fórum. Como eu disse, os órgãos da administração direta muitos já entenderam a importância, mas como a gente não tem regulamentação, causa insegurança jurídica, né? Nós já temos na Câmara, no Senado, no Ministério, próprio Ministério da Previdência, temos em vários estados e municípios, mas não temos isso regulamentado. Então, a perspectiva é dessa regulamentação da aprendizagem na administração direta. Temos uma proposta grande de expandir o programa Aprendiz na Escola para os estados da federação que quiserem aderir. Acho que é importante o Mário Volpe dar uma olhada nesse projeto, que está sendo assinado, inclusive, amanhã pelo Ministério do Trabalho, Secretaria de Educação e Secretaria de Trabalho do Estado do Ceará, que é uma oportunidade da aprendizagem no contraturno da escola do ensino médio, muito interessante. E temos aí outras questões de normalização com normas infralegais mesmo, que o Fórum tem perseguido, como a educação à distância, ampliar essa questão para a interiorização. Nossa expectativa é essa. Eduardo, para onde caminha essa nossa bola de cristal para que a gente possa ter aí a possibilidade de ampliar o número de jovens aprendizes no Brasil? Pessimista ou otimista? Não, otimista em função de que o nosso país tem muitos jovens e precisa dessa mão de obra qualificada, tecnicamente qualificada, que são essa juventude. Há um potencial enorme, como já dito aqui. Nós temos um potencial de mais de 1 milhão de jovens e 400 mil apenas que estão em aprendizagem. Contamos com isso, com o apoio do Ministério do Trabalho e Previdência, não só da Secretaria aqui representada pela Ana, mas a própria Secretaria de Inspeção do Trabalho, importantíssimo o fortalecimento dessas instituições e maior divulgação. O Ministério do Trabalho também tem procurado campanhas agora, né, informativas, folhetos, folders, no sentido de cada vez mais difundir e divulgar a questão da aprendizagem, dos benefícios da contratação do jovem, muito além da lei. Além da lei, a questão é dar a oportunidade ao jovem para que o país, de fato, possa crescer com isso. Porque, além da lei, você dar uma oportunidade para o jovem é garantir o futuro do nosso país. Ana Lúcia, o Pronatec dialoga diretamente com essa perspectiva para 2016, com tudo que está em jogo, hein? Sim, a gente tem uma iniciativa do Pronatec Aprendiz, que é exatamente no sentido de financiar aquelas empresas que não são obrigadas ao cumprimento da lei, como algumas grandes empresas que não são contribuintes que são obrigadas ao cumprimento da lei, mas que não têm um Serviço Nacional de Aprendizagem correspondente, e as pequenas empresas que não obrigadas poderiam aderir à aprendizagem, tornando mais barato a contratação de um aprendiz. É a perspectiva para 2016, nesse sentido também de ampliação via Pronatec Aprendiz. Muito bem, a gente está chegando ao final do nosso programa, mais alguns tempos para vocês, a gente vai trazer as considerações finais, mas antes eu vou pedir para a gente botar aí na tela, o Enem vai ser realizado nesses próximos dias 24 e 25, né? Você que está aí em fase de fazer o Enem, tem a oportunidade de buscar mais informações sobre esse assunto aí na nossa websérie. Enem no Futura, tá aí, ó, acesse o futura.org.br/Enem no Futura, ou o nosso canal no YouTube também, inscreva-se no canal, acompanhe aí a rotina de 4 jovens, que é o Felipe, em Belo Horizonte, a Tamires, em Fortaleza, a Giovana, que está aí na tela, de Goiás, e o Arthur, esse aqui do Rio de Janeiro. Eles foram acompanhados durante os últimos 8 meses para trazer para vocês circunstâncias a respeito da rotina de um jovem que vai fazer o Enem. Então tem muita história bacana, tem muito relacionamento com pai, com mãe, com professor, com o ambiente de trabalho. Enem no Futura, youtube.com/Enem no Futura, acompanhe. Eduardo, obrigado pela participação no programa de hoje, suas considerações finais a respeito desse tema. Nós é que agradecemos a possibilidade de estarmos aqui debatendo sobre essa questão da aprendizagem, reiterando a questão da importância da aprendizagem para o país, que se incentive cada vez mais a contratação de jovens aprendizes que, através da educação e da prática, certamente as empresas, os empresários, a administração pública, teremos a solução para o nosso país no que diz respeito à questão da empregabilidade da juventude, que foi citado aqui no começo, esse desemprego absurdo, não é? E também
tirar esses jovens em situação de vulnerabilidade para uma condição melhor, para uma condição mais digna. E o aprendiz legal é a saída para essa questão. Ana Lúcia, muito obrigado pela participação, suas considerações finais. Obrigada pela oportunidade de divulgar o trabalho do Ministério, o trabalho do Fórum Nacional da Aprendizagem. Eu gostaria de ressaltar a importância da gente ver a aprendizagem como uma resposta concreta ao desafio da gente articular educação e trabalho. É uma resposta concreta, já está instituída, está legalizada, está se ampliando, então eu acho que o país precisava olhar com mais atenção para essa oportunidade. Muito bem, gente. Última dica para vocês, o site do futura.org.br/saladebate. Vocês têm acesso a todas as nossas coleções de debates. Vocês podem conferir aí tudo que o Canal Futura está promovendo de debate sobre os temas contemporâneos. futura.org.br/saladebate. A você de casa, o meu muito obrigado pela companhia, vocês que participaram pelo WhatsApp, pelo Facebook com perguntas, a Ana Lúcia, o Eduardo, ao Mário Volpe, a Bianca também, que participaram pela internet. O nosso muito obrigado e até a próxima. Sala Debate volta na terça-feira, às 9 da noite. A gente se vê. Tchau, tchau.